tudo bem com você? Bem-vindo ao canal. Vamos dar sequência ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina? Esta semana estudamos a lição número 9, cujo título é Bendito que vem em nome do Senhor. É lindo nós sabermos que Deus enviou seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. Deus amou tanto a mim e a você, que entregou Jesus, o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o bendito que vem em nome do Senhor. Aleluias! E o verso para memorizar está no Salmo 118, versos 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Citando a profecia da pedra rejeitada, Cristo se referia a um evento da história de Israel, um evento real, que foi quando os construtores estavam fazendo o primeiro templo. Uma pedra muito grande e incomum havia sido trazida para ser usada no fundamento, mas os construtores não conseguiram achar lugar para ela e não queriam aceitar aquela pedra. Aquela pedra, estava atrapalhando aquele lugar. E por isso eles tiraram do cenário. Por muito tempo ficou assim, como pedra rejeitada. E, no entanto, chegou o momento de colocar a pedra angular, a pedra principal. E eles procuraram por muito tempo uma do tamanho e resistência suficiente, de forma adequada também, para ocupar aquele lugar e suportar o grande peso que seria colocado sobre ela. Se fizesse uma escolha imprudente para esse importante lugar, estaria em risco a segurança de todo o edifício. Várias pedras foram escolhidas diversas vezes e foram testadas sob a pressão, sob o peso, mas elas se despedaçaram. Finalmente, a atenção daqueles construtores foi atraída para a pedra por tanto tempo rejeitada. Aquela pedra sofreu intempéries e ela tinha ficado exposta ao ar, ao sol, à tempestade, mas não apresentou nenhuma rachadura. Se pudesse resistir à prova de grande pressão, seria aceita como pedra angular. Foi feito o teste, foi feita a prova, e aquela pedra foi aceita e levada para o lugar designado. E viram que ela se ajustava perfeitamente. Em profética visão, foi mostrado a Isaías que essa pedra era um símbolo de Cristo Jesus. Amém? Este comentário está no livro Desejado de Todas as Nações, página 475, 476. O assunto desta semana foi o mais sublime de toda a Escritura: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição da semana vem tratando da centralidade de Jesus em toda a Bíblia. E ela é de suma importância para a nossa compreensão das Escrituras, e a esse respeito o Salmo não é uma exceção. Os Salmos testificam da pessoa e do ministério de Cristo. Nós estudamos essa semana sobre os Salmos, falando da pessoa de Jesus como pastor, do Messias sofredor, do Filho de Davi, do Rei eterno e do sacerdote celestial. São os temas da lição que nós vamos estar recapitulando nesse momento com vocês. A lição de domingo, Divino Pastor Abnegado. E os salmos, são vários salmos aqui, mas eu escolhi o Salmo 23 para a gente fazer a leitura da primeira parte. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Paramos por aqui. Como o relacionamento entre o Senhor e seu povo é retratado nesses textos? Os textos aqui dos Salmos, eles retratam o relacionamento do Senhor com o seu povo, como o de um pastor que cuida das ovelhas. É aplicado aqui uma metáfora pastoral. De todos os animais, é dito e conhecido que a ovelha é a mais tímida e indefesa. E no Oriente, o cuidado do pastor por seu rebanho é incansável e incessante. Nós somos comparados a ovelhas, e assim como as ovelhas
são diferentes umas das outras, nós também somos pessoas diferentes umas das outras. Tem ovelhas que dão muito mais trabalho do que outras, e assim são as pessoas também, em seus contextos particulares. Assim como o pastor terrestre conhece as ovelhas, o divino pastor conhece seu rebanho espalhado pelo mundo afora. Deus, ele é o proprietário do rebanho. O Senhor é o meu pastor. Se ele é o meu pastor, eu sou ovelha do seu pastoreio. Isaías nos diz que Jesus nos conhece pelo nome e que em suas mãos o nosso nome estão gravados. Amém? Nós não somos qualquer coisa, nós somos pessoas amadas por Deus, conhecidas por Deus. Estamos presentes diante dele constantemente, porque o meu nome, o seu nome está gravado nas mãos de Cristo, nosso Salvador. Cristo, em sua relação para com seu povo, é comparado a um pastor. Depois da queda, depois que Eva e Adão entraram em pecado, Jesus viu suas ovelhas, nós, como condenadas à morte, nos caminhos tenebrosos do pecado. E o que foi que ele fez? Para salvar esses seres errantes que somos nós, Jesus deixou as honras e glória da casa de seu Pai. E Jesus veio dar a vida por nós, suas ovelhas. Ele veio buscar a perdida. Ele veio trazer de volta a desgarrada. Jesus veio enfaixar as ovelhas quebradas. Jesus veio curar as ovelhas errantes e doentes. O seu cuidado pelo rebanho é incansável. O cuidado de Deus por nós é tremendamente grandioso. Ele nos envia chuva no tempo certo. Ele nos envia o sol na medida certa. Ele nos dá saúde para conseguirmos nosso trabalho, para que tenhamos o alimento e as nossas necessidades supridas. Ele nos protege com os seus anjos. Ele não dorme, ele é um guarda que não dorme. Nós dormimos à noite e descansamos, mas o nosso Jesus, ele é incansável. Ele vela por nós constantemente. Ele ainda fortalece as ovelhas fracas, alivia a que sofre. Ele ajunta os cordeiros em seus braços e os carrega junto ao seu coração. Jesus ama as suas ovelhas. E nós precisamos, em resposta a todo esse cuidado, amar ao nosso pastor. Em que estado nós estamos? Em que situação de ovelha nós nos encontramos? Perdidas, quebradas, feridas, doentes, sofrendo? Nós temos um pastor que cuida de nós. Nos coloquemos na esfera do cuidado do pastor, porque Jesus é o nosso pastor amado. A lição de segunda-feira fala sobre o Messias sofredor, e o Salmo 22, verso 1 diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Como o Messias foi tratado por aqueles a quem veio salvar? O pastor se doou pelas ovelhas. Mas como nós, ovelhas, tratamos o pastor? Como foi tratado Jesus no seu tempo de vida aqui na terra? Os versos de Salmo 22, 118 nos diz que Jesus foi tratado com crueldade e zombaria e abandono. As pessoas por quem Cristo veio morrer, essas mesmas pessoas, o crucificaram. Por intermédio do salmista, Cristo havia predito o tratamento que receberia dos seres humanos. Tudo que Jesus passou, tudo que ele sofreu, nada para ele era desconhecido. Jesus sabia do que viria a passar aqui na terra por mim e por você, mas mesmo assim, ele não rejeitou vir nos salvar. Ele não nos abandonou, não nos deixou na condenação do pecado, da morte eterna. Sabendo do que ele ia passar, ele veio a si mesmo. E alguns salmos retratam a condição que Jesus passou. Por exemplo, Jesus seria traído por um amigo próximo e foi traído por Judas. Seus inimigos lhe dariam fel e vinagre para beber quando tivesse sede. Ali na cruz, Jesus teve sede e não foi lhe dado água, e sim
vinagre. Jesus seria abandonado pelo Pai. Por que abandonado pelo Pai? Porque o pecado causa separação entre nós e Deus. E naquele momento na cruz, pendente ali na cruz, Jesus estava carregando o meu e o seu pecado e o pecado de todas as pessoas da terra. Hoje a terra conta com 8 bilhões de habitantes e um pouquinho mais. Então Jesus ali na cruz, naquela sexta-feira, estava sob o peso dos pecados dos mais de 8 bilhões de habitantes da terra. Jesus seria escarnecido. Ele foi escarnecido pela multidão enfurecida ali. Seus inimigos balançariam a cabeça em desprezo a ele. Jesus teria fé desafiada. As suas vestes seriam divididas, como foram divididas as vestes de Jesus. Jesus se tornaria repugnante para seus amigos, todo desfigurado de tanto apanhar por mim e por você. Ao morrer, Jesus entregaria o seu espírito. Os ossos de Jesus não seriam quebrados, está no Salmo 34, 20. Seu corpo não iria se decompor na sepultura, Salmo 16, porque quando ele morreu, logo veio José de Arimateia e Nicodemos e tiraram Jesus da cruz e lhe deram um enterro digno. Então Jesus, quando estava ali na cruz pendente, alguns zombaram dele e falaram: salvou a outros, por que não salva a si mesmo? Agora, se Jesus tivesse salvado a si mesmo, o que seria de mim e de você? Estaríamos condenados à morte eterna. Estaríamos para sempre perdidos, entregues a Satanás. Mas Jesus suportou tudo isso por mim, por você, por amor, porque ele é um pastor que cuida das suas ovelhas. Terça-feira diz: para sempre fiel à sua aliança. O Salmo 89, 38, 132, o que está incluído na aliança davídica? O que parece tê-la colocado em perigo? Deus fez uma aliança eterna com seu povo. Deus, ele cumpre a sua promessa, ele cumpre a sua aliança. Nós é que quebramos a aliança, nós é que nos afastamos de Deus. Deus, sabendo mesmo da nossa rejeição, da nossa crueldade, do nosso coração duro, mesmo assim, ele continua sendo fiel. Porque ele planejou nos salvar desde a fundação do mundo. E por mais que nós nos desgarremos, por mais que nós o abandonemos, Deus continua fiel, permanecerá fiel, porque Deus não muda. A aliança davídica contém a promessa divina da linhagem de Davi no trono. A desobediência e o pecado dos líderes do povo fez com que esta aliança ficasse em perigo. Mas a história que nos conta da lição que Davi desejou fazer uma casa para Deus, para a arca da aliança de Deus, porque Davi estava morando num belo palácio, estava tranquilo, em paz com seus inimigos, e ele desejou no seu coração construir um templo, uma casa para Deus. Mas o Senhor não consentiu esse desejo de Davi. No entanto, Deus recompensou o coração do rei, construindo-lhe uma casa, ou seja, uma dinastia, que seria composta pelos seus descendentes. A frase "eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre" não implicava que os descendentes de Davi viveriam para sempre, mas sim sua dinastia e reino. Em termos finais, a promessa de Deus a Davi se cumpriu no descendente mais importante do rei, o Senhor Jesus Cristo, cujo trono seria estabelecido para sempre. Jesus veio da linhagem de Davi. Então, Deus construiu uma dinastia para sempre. Embora o componente humano da aliança tenha falhado, o povo poderia descansar na promessa dos propósitos divinos imutáveis, por meio do Messias que encarna a justiça e a salvação de Israel e do mundo. No fim, Deus prevalecerá e seu reino será estabelecido, mas apenas por causa de Jesus, não por nossos méritos, não por nossa causa. Jesus Cristo virá em breve estabelecer este reino eterno. Louvado seja o Senhor. O Rei eterno de poder inigualável é a lição de quarta-feira. O que os salmos ensinam sobre Cristo como Rei? O Salmo 2, Salmo 110, 89. A gente não lê aqui por conta do tempo, mas eu peço que vocês peguem os textos bíblicos e estudem na lição de vocês, para que o conhecimento, o aprofundamento seja melhor, tá certo? Então, estes textos ensinam que Deus colocou Jesus à sua direita e
entregará a ele os seus inimigos. Quando Jesus, ali aparentemente derrotado na cruz, morreu, Satanás triunfou. Ele achava que tinha vencido, tinha destruído o Filho de Deus. Mas na manhã de domingo, o nosso Cristo ressurgiu, amém? Jesus venceu a morte. E Jesus foi depois para o céu, entronizado, levando para Deus o perfeito sacrifício em prol da raça humana. E Deus colocou Jesus sentado à direita do trono. Hoje Jesus está no santuário celestial, continuando a obra de salvar a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor, por tanto amor, por tanta bondade, porque o seu reinado é eterno. Jesus julgará as nações. O seu reino será eterno. Os reis desta terra passaram, mas o reino de Jesus é um reino eterno. O governo de Jesus trará fim ao mal. É bom saber que no fim o bem triunfará sobre o mal, a justiça será feita e a dor e o sofrimento serão vencidos. Essa verdade nos consola quando o mal parece prosperar. Saber que um dia tudo terá fim, que Jesus reinará para sempre, um governo reto, justo, ele será o nosso rei e que nós nos preparemos para o encontro com este reino que é eterno. A lição de quinta-feira, sacerdotes eternos segundo a ordem de Melquisedeque. No Salmo 110, do versos 4 a 7, tem uma pergunta: em que aspecto o sacerdócio de Cristo é único e que grande esperança encontramos no seu sacerdócio celestial? O Salmo 110, ele era usado na cerimônia de coroação dos reis da linhagem davídica, enfatizando que a autoridade do rei emanava do próprio Senhor. Os reis não atuavam como sacerdote. Eles próprios, juntos com as pessoas, levavam sacrifícios aos sacerdotes no templo, os quais os ofereciam. Então, o rei tinha uma função, o sacerdote tinha outra função. Em que aspecto o sacerdócio de Cristo é único e que grande esperança encontramos no seu sacerdócio celestial? É que Deus dotou o Messias de uma realeza eterna e de um sacerdócio superior. Jesus é rei e Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque aqui não era o Cristo, mas era a voz de Deus no mundo. Melquisedeque era um representante do Pai. Então Cristo é rei e sacerdote. Os sacerdotes terrestres, eles atuavam no templo material. Os sacerdotes humanos morriam, mas o sacerdócio de Cristo é eterno. E que implicações do sacerdócio superior de Cristo nos apresenta? Cristo, rei e sacerdote, é superior aos sacerdotes e reis humanos. Cristo, nosso sacerdote, atua no santuário celestial, mas também atua através do seu Espírito no templo que somos nós, porque Jesus vive sempre para interceder por nós. O sacerdócio de Cristo nos dá a certeza de permanecer na presença de Deus. Cristo está diante do Pai, nesse momento, cuidando de mim e de você, empregando todos os meios para a minha e a tua salvação. E isto ele faz constantemente. Que nós cedamos, que nós reconheçamos a nossa condição de ovelha ferida, desgarrada, quebrada, perdida, e nos coloquemos na esfera desse sacerdócio real que é Cristo, que vive para interceder por mim e por você. Porque ele é perfeito, ele venceu. E nele, eu e você também podemos vencer e continuar vencendo, seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. Assim também nós seremos vencedores. Concluindo a lição, sexta-feira tem um texto aqui bem interessante que eu destaquei, que fala assim: Salmos contém orações de Cristo e orações sobre ele, numa revelação singular da pessoa de Cristo e do ministério redentor do Deus conosco. Jesus é Deus conosco, Mateus 1:23. Ele é um Deus conosco nas orações de batalha do abandono e do sofrimento. Ele
é um Deus conosco nos clamores por justiça e libertação, pois não nos abandona à perdição e desespero, mas nos mostra o caminho da fé vitoriosa. Ele se tornou para nós o eterno sacerdote e rei, para nos salvar da condenação eterna do pecado. Em Cristo, perfeito rei davídico, todas as divinas promessas solenes de salvação encontram seu cumprimento. Tudo se cumpre em Cristo. A promessa messiânica cumpridas em Cristo demonstram a veracidade da palavra de Deus. Se tudo se cumpriu e tudo se diz e é verdade, então, meus irmãos em Cristo Jesus, amados do Senhor, a promessa de Jesus voltar é uma promessa real, verdadeira e que logo se cumprirá. Se você está vivendo hoje neste mundo oprimido, sofrendo, se agarre às promessas da palavra do Senhor. Elas são fiéis e verdadeiras. Se agarre muito mais à certeza do serviço de Cristo no santuário por você, de que nele eu e você seremos vencedores. E logo, logo, ele dará cabo a esse trabalho no santuário celestial e dirá uma frase que está em Apocalipse, que fala o seguinte: está feito, ou seja, a sua obra no santuário estará terminada. E quando isso terminar, se cumprirá a mais solene promessa a qual nós aguardamos, que é a volta de Jesus. Quando ele disser no santuário, está feito, ele vai tirar as suas vestes de sacerdotes, vai vestir a sua roupa gloriosa de rei e juiz de toda a terra e virá buscar a mim e a você. Então, esta promessa se cumprirá e ela não demorará. É importante nós continuarmos confiando na palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, porque tudo que se referiu a Cristo foi cumprido e as promessas que Ele nos fez são fiéis e verdadeiras. Que o Senhor nos abençoe. Querido Pai, nos ajude a continuar confiando nas Tuas promessas e vivendo sob os Teus cuidados, nos preparando para o encontro com o Senhor de toda a terra, que logo virá, em nome de Jesus. Amém.